Fala galera, fala torcedores, e aí nação rubro-negra, beleza? Pessoal, vamos trazer aqui mais um corte aqui, mais um vídeo sobre a vitória do Flamengo de ontem por 2-1 contra o Cruzeiro. O corte é do ESPN 360, dos canais ESPN, tá? A galera vai repercutir aqui a vitória do Flamengo e também falar um pouco sobre a situação de Gabigol, hein? Marcos Braz na zona mista ontem falou, a gente tá aqui alinhado com o empresário do Gabigol. O Gabigol tá encostado para que ele não faça os 7 jogos, que aí não deixaria ele jogar por outro clube pelo brasileiro. Então parece que até fechar a janela, até as transações serem encerradas, Gabigol não deve mais entrar em campo pelo Flamengo, para realmente não cumprir, né, não fazer esses 7 jogos, que aí sim ele não poderia jogar por nenhum outro clube mais no ano pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal, vamos pro corte, tá? Lembrando que crédito de vídeos, canal ESPN Brasil, Grupo Disney, e tá aqui na descrição do vídeo. Quando acabar o vídeo, a gente volta aqui rapidamente para falar um pouco sobre a situação do Gabigol. Vamos lá, pessoal, vamos pro corte. Do jogo. Eu quero ceder meus minutos, Olha Gabriel, quantas finalizações teve o Cruzeiro. 14 contra 7 do Flamengo. O dobro de chutes. 5 finalizações certas do Cruzeiro, 3 do Flamengo. Mas o que vale é bola na casinha. Ah, entendi. Quanto foi? E aí quem tem um Pedro... Foi 2-1 pro Flamengo. E aí quem tem um Pedro tem muita coisa, Abel. Vamos dar a palavra para a Natália Ferrão? Eu queria ceder meus minutos à Natália Ferrão, essa grande analista brasileira, que é o seguinte... Natália Ferrão... Você vai falar também. Eu vou falar, mas eu vou depois da Natália e depois do Donk, porque é o seguinte, o que se vê nesse momento é Adenor Leonardo Bach segurando esse touro à unha, Abel. Esse é o meu primeiro... vulgo Tite. Nossa, maravilhoso. Fala você, Natália Ferrão, arrebenta a boca do balão. Arrebenta. Não, ele tá fazendo um trabalho muito bom com os desfalques que tem, né? De fato, ele tá conseguindo fazer um Flamengo seguir ali um futebol competitivo, mesmo com tantos desfalques, e melhor, mesmo quando perde, continua na liderança. Isso é fato. Muito se tinha dúvida de como ele ia administrar pós ou durante a Copa América, né? Com lesões, sem aproveitar alguns jogadores que já foram importantes, como é o caso do Gabi, mas já é uma opção dele de não optar por ele. Ele não estava nem no banco, porque a diretoria está fazendo um esforço ali para não colocar ele pro 7º jogo e poder ser negociado ainda na janela. Mas, de fato, o Flamengo... Agora, uma coisa me chama muita atenção. O Flamengo, depois que faz gol, principalmente contra times que tecnicamente conseguem ali competir muito, baixa muito a intensidade. Ela tinha que colocar um Calma, que ela não terminou. Calma que ela tinha que... Vai, Natália. Vai, Natália. Não, bom foi o trabalho dele na Copa, né? Mas vamos voltar aqui. Estamos falando de Flamengo. Mas você tá querendo me provocar em relação ao Tite. É líder. Vai, Natália. Mas, de fato, ele faz um bom trabalho. O Flamengo é líder, competindo. Mesmo quando perde um pouco de intensidade, consegue ser fatal quando tem oportunidade. E aí passa muito pela qualidade técnica que tem ali do meio campo pra frente, pra definição. O Gerson tá jogando muita bola. Ontem ele dá um passe pro Pedro sem precisar olhar. Ele sabe a movimentação do Pedro. O Pedro é um jogador importante. No amistoso contra a seleção brasileira? Não, pera um pouquinho. E ontem teve lei do ex, né? Agora, como faz falta um jogador como o Pedro na seleção brasileira, né? Um cara que define de qualquer forma. Viu, senhor Prates? Já tá vendo bem até o final. Você viu? Natália Ferrão falou tem bem. 9 lá? Pedro faz falta na seleção. Melhor jogador lá do Brasileirão até aqui. Depois. Vai, Dom. Posso ir então, Prates? Fica à vontade, Dom. Obrigado, muito gentil. De fato, o trabalho é muito bem feito, considerando todos os desfalques. Eu acho que você tá na briga do título, mais do que tá na liderança, ali tá naquele bolo dos 3 primeiros pós o período Copa América, é fundamental, que ali é a tendência com todo o histórico Flamengo e Palmeiras, se eles estiverem ali nesse bolo ali no pós-Copa América, é complicado você segurar, porque é times de uma regularidade absurda. E lógico, o Flamengo não está na sua melhor versão, e é natural que não esteja, com tantos desfalques, mas tem encontrado soluções. Com o Gerson sendo... É que o Pedro é o nome da temporada, 24 gols, que ele tem feito toda a partida, mas talvez nesse período de Copa América, né, dos desfalques,
talvez o Gerson esteja sendo o cara mais influente do jogo do Flamengo, mudando posicionamento, sendo o cara articulador e também com uma postura sem a bola. Olha até no próprio lance do gol do Cruzeiro, que ele tá reclamando de uma mão do Lucas Silva, que pra mim até foi regular o gol, não teve. Mas ele tá lá dando combate, brigando, então sendo uma liderança técnica e também na postura. Então é impressionante o que tem feito o Flamengo, soube se adequar a um jogo difícil, a gente tem que falar também do mérito do Cruzeiro, acho que o mérito do Flamengo passa muito pela grande partida, aliás, já falei, não lembro se foi aqui no 360, outro programa, cara, o trabalho do Seabra é um dos melhores também do brasileiro, porque a gente tá falando desse Cruzeiro que ainda não tem os reforços, ainda não chegou aquela galera tem toda. Tem uma galera pra chegar, até o jogo me fugiu a memória. Atlético Paranaense. Tinha um time assistindo. Uns 20 caras assistindo ali. E todo mundo pra estrear ainda. Então, o trabalho foi muito bem feito. O Cruzeiro cresceu na partida. A Nath falou do quanto que o Flamengo deu uma baixada e o Cruzeiro conseguiu impor. Causou dificuldade, a gente viu os números, ainda que eu acho que o Flamengo mereceu vencer o jogo, acho que não é por causa das estatísticas, mas é um Cruzeiro que cresceu, o Tite mexe bem com a ideia do Léo Ortiz na vaga do Lohan, já falamos do Rogério Ceni que foi bem na declaração, da mesma forma o Tite foi muito bem no que ele falou em relação ao Lohan, ainda mais por se tratar de um garoto que está começando, é natural ele oscilar, às vezes tentar chamar o protagonismo, é completamente natural, mas o time melhorou depois da entrada do Léo Ortiz, então o Flamengo que soube se adequar ao que o jogo estava colocando, todas as dificuldades. Mais uma vez o Matheus Pereira, embora tenha errado no primeiro gol, sendo importante, com um belíssimo gol marcado, mas é um Flamengo que soube crescer em meio a um adversário muito difícil e que continua na liderança, pode até ampliar a diferença na ponta da tabela, dependendo do que acontecer no Clássico Paulista de hoje. É um Flamengo que tem se adaptado muito, né, Bel? E isso que chama atenção no trabalho do Tite. Se a gente questiona ou coloca em relação à forma como ele respondia ao campo, se a gente pegar o jogo contra o Bahia, foi um Flamengo que teve muito menos posse de bola e foi muito mais de transição. E isso tem oscilado em algumas partidas. Tem momentos em que o Flamengo consegue ser o time que tem mais posse e trabalha a partir disso. Às vezes é um time que tem mais transição, saída em velocidade, às vezes é um time que trabalha de diversas formas. E essa questão adaptável a cada adversário é um mérito do treinador. Dele conseguir colocar isso na cabeça dos jogadores e trabalhar isso de forma com que o time consiga os resultados que precisa. E o Flamengo tem feito isso. A gente está vendo aí os lances do Lohan, né? Lances do Lohan. E, sinceramente, eu gostaria de entender o que passa na cabeça dessa gente que vai vaiar, xingar, cornetar um garoto de 17 anos que está pegando essa responsabilidade, essa bucha de ser titular no meio-campo do Flamengo, e aí ele oscila, faz um jogo mal ou dois, e o pessoal começa a vaiar, xingar um menino de 17 anos. Não é possível que eu esteja vendo isso. É óbvio que o torcedor tem total direito de vaiar, de reclamar, mas eu acho demais. Aquela história, né, Bel? A vaia é sagrada, né? É um direito do torcedor, obviamente, né? Claro que é. E nem todo mundo... Precisa, durante o jogo, vaiar um... E aí que tá, Bel. Menino da isso base varia muito do de jogador para jogador. Tem jogador que às vezes vaiado, pressionado, desconfortável, ele responde bem. Tem jogador que já não é assim. Tem jogador que você tem que entender que pela idade que ele tem, o que ele está vivendo agora, também tem muita coisa que é nova para ele. Ele tem muito talento para jogar. É um jogador que o Tite me parece que aposta muito, tem colocado muitas vezes. Até quando estava todo mundo antes da Copa América, ele jogou algumas vezes. E me parece que ele tem um potencial para crescer muito, né? Ontem realmente ele viveu uma situação no Maracanã de ser vaiado por parte da torcida do Flamengo. E o Tite, logo depois do jogo, o Tite e o César Sampaio, tentaram mostrar o seguinte: olha, não adianta vaiar, o Lohan vai ser muito importante, ele tem muita bola, é normal que ele vai fazer, às vezes, um jogo muito bom, depois vai fazer um jogo ruim, depois... Está no pacote, né? O que também está no pacote até agora, de maneira positiva, é como o Tite tem aproveitado bem um elenco que é muito bom, que mesmo perdendo jogadores importantes, tem qualidade, mas o Tite certamente, quando escreveu o roteiro do Flamengo no Brasileiro, não imaginava mudar tanto o time como ele está mudando agora. Por causa da Copa América, ele tinha uma noção já que perderia jogadores, perdeu outros que ele talvez não esperasse que pudesse perder, como o Everton Cebolinha, por exemplo. E o time está bem. O time está muito competitivo, acho que o torcedor do Flamengo está olhando para o time, está se vendo um pouco representado, um time que briga muito, tem muita disposição. Claro que vai ter um tropeço ou outro, perdeu em Caxias, foi pior que o Juventude, o Tite reconheceu isso. Ontem o Cruzeiro valorizou muito o resultado. Eu acho que a vitória ela fica ainda maior pela maneira que o Flamengo conseguiu e contra quem foi. Sim. Um time que está brigando lá em cima também como o Cruzeiro.
e deve brigar ainda mais com os jogadores que vão entrar no time. São bons jogadores para entrar no time ainda. Então o Tite certamente está vivendo uma situação em que ele tem gostado do que está vendo. Das alterações estão dando resultado, de alguns jogadores que ele coloca em outra posição, a resposta é boa. O Wesley lateral cresceu com ele, estava em baixa, estava quase para sair do Flamengo, melhorou com ele também. Então acho que é um saldo positivo do Tite até agora com essa parada da Copa América e com os jogadores que foram embora. E só para lembrar e para destacar mais uma vez, Arrascaeta está fora, está na Copa América. De La Cruz está fora. Pulgar fora. E o Gerson tomou conta do meio-campo. É? Tomou conta. Tá jogando. Mas voltou para uma posição que é mais confortável, né? Sem ser aquele cara que vai abrir pelo lado direito e fazer meio que uma função ali mais aberto. Ele pelo centro ele funciona um pouco melhor. Com liberdade ali pelo meio de campo ele funciona melhor. Dá uma olhada nessa tela, Natália Ferrão. Você, amigo e amiga que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira no Futebol 360. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Nesse período da Copa América, como estão esses três? O Gerson tem 1 gol e 2 assistências. O Luiz Araújo, 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, 3 gols e 3 assistências. Tem também ali na coluna do lado direito os minutos para participar em gol de cada um. Atuaram nas 6 partidas no período. Estão se destacando. Estão. Ontem o Gerson fez um grande jogo. O Pedro tem feito gols aí, um atrás do outro, né? Não à toa é artilheiro do Brasileiro agora, né, Dom? E o Garçom. E o Garçom é também. o que mais deu passe para gol, o que mais fez gol. Isso. Então é realmente um grande nome do campeonato. Pode encher a boca e falar. O melhor, hoje, 1º de julho, o melhor jogador do Brasileirão é... Matheus Pereira. Aí o que acontece? Pedro joga vôlei. Não joga vôlei. Você perguntou, eu te dei a resposta, o que eu tenho visto, né? O Gerson fez um jogo muito bom, mais uma vez muito bom. O Pedro já com o Tite, né? Quando o Tite opta e define que vai ser o Pedro titular, ele já tem tido um ano bom. Não é que ele tem tido esse recorte brasileiro bom. O ano dele é muito bom. De gols, de aproveitamentos, de chances criadas, ou as chances que ele gera, ou as chances que ele aproveita também. E o Gerson ontem realmente fez um jogo muito bom no Maracanã. Foi o melhor em campo para mim, do Flamengo e Cruzeiro. Olha, como eu disse agora há pouco, o assunto é Gabigol. Marcos Braz falou ontem no Maracanã, depois do jogo, sobre Gabigol. Eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Sabe que essa declaração aí do Marcos Braz, de uma forma mais leve, não tão agressiva, mas me lembrou um pouco a Leila falando do Dudu. Te lembrou também? Sim. Assim, não foram as palavras usadas pelo Marcos Braz, nem pela Leila. Mas o sentido é, quer ir embora, pode ir. Pra mim foi isso. A Leila foi mais agressiva. Sim, a Leila falou, não. O Braz ainda foi mais gentil, mas conta mais com o jogador. Mais educado. Dudu... Mas o Marcos Braz foi assim, empresário, não tá satisfeito? Quer ir? Pode ir. É que a situação do Dudu já estava apalavrado, né? Os clubes entraram no acordo porque o jogador queria ir embora. Agora sim, Abel, ele não tá errado. Ninguém é maior que o Flamengo. Eu não falei que tá errado, não. Não, Tô dizendo que me lembrou a Leila. Ninguém é maior que a instituição. Ninguém é maior que a instituição, Gabriel. Ele tem uma história muito bonita com o Flamengo. De títulos, decisões. Alguns anos aí depois que ele volta da Europa, a forma como ele se encaixou ao Flamengo, a identificação com a torcida, com torcedores mirins, é espetacular. Só que ninguém é maior do que a instituição. A temporada passada do Gabi foi horrorosa. Assim como toda do Flamengo. Arrumando mais dor de cabeça do que... Exato. Então ele já... Veste a camisa do Corinthians, é problema no doping, não joga nada. E quando tinha reclamação no banco de reservas porque ia pro banco, aquela questão toda que a gente já conhece. Se ele estivesse rendendo no mesmo nível que estava rendendo, ia ser mais difícil pro Flamengo fazer essa transição para a diretoria. Agora, ele é um cara que...
o que ganhou a diretoria com a chegada do Tite é que também não quer contar com ele. Isso está claro, é isso que eu falava no bloco antes da gente ter aquele intervalo. É um Flamengo que, mesmo com desfalques, o Gabi não é segunda nem terceira opção. Ele é uma das últimas opções do Tite. Ah, mas ele não está bem fisicamente, ele está sem ritmo, ele vai ganhar ritmo jogando. Não é possível, a gente entende que teve um tempo fora. Ele já vinha perdendo espaço antes de o Tite chegar. Exato. Com o Sampaoli. Ele só foi perdendo mais, né? E aí tá claro, assim, o time tá funcionando. Ele já não é mais protagonista, ele já não é mais o cara essencial e o principal do... Não, ele é só mais um que tá hoje no elenco do Flamengo. Pensando na parte coletiva ganhando e competitiva. Muito bem, como merece, por então, merecimento. O Braz, ele não fez... tá respondendo, né? Ele fez muito bem. Não, que vocês querem ir embora? Vocês estão com 5 jogos, tá? Então a gente vai ter ali um período de janela. Se você conseguir uma proposta, porque alguém tem que pagar pro Gabi sair agora. Senão ele sai em dezembro livre. Olha, dá uma olhada nessa tela, Natália, em cima do que a gente estava dizendo aí. Vamos ver os números do Gabigol com os últimos técnicos. Não agrada ao Tite? É o título. Gabi com os últimos técnicos do Flamengo. Paulo Souza, em 2022, jogos como titular, 29. Então, uma porcentagem alta. 16 gols, 2 assistências. Dorival Júnior. O Gabigol ainda estava bem ali em 2022, jogando junto com o Pedro, né? Sim. 34 jogos. Foi a última boa temporada, Bel. 82% como titular. Mas ele potencializou muito. Sim, muito. Ajudou o Pedro a ir pra Copa do Mundo, o Gabigol. Foi isso. Jogou bola. Ainda tava jogando bola o Gabigol aí. Uma posição diferente, mas estava. 13 gols, 3 assistências. Vitor Pereira, 17 jogos como titular, 9 gols, 1 assistência, 88% dos jogos como titular. Sampaoli, 30, 93% como titular, 10 gols e 3 assistências. Com o Tite aí, amigo. A diferença é grande realmente com o Tite. Mas eu lembro que com o Sampaoli ele já começava a perder espaço. O número de jogos é um número alto. Jogou com quase todo mundo. Só que jogou mal. Ele foi um jogador que foi piorando ao longo dos anos e começou a ser muito mais notícia pelo que ele fazia fora de campo do que dentro de campo. Isso é ruim para qualquer jogador. Você ficar sendo destaque e notícia pelo que você faz fora. E não pelo que você faz em campo, pelos gols que você faz, pelas marcas que você tem, pelas atuações que você tem. Agora, tem uma situação aí que, primeiro, o que está muito claro, e o Tite obviamente concordou com isso, é uma determinação da diretoria não relacionar o Gabriel. Talvez o Tite iria relacionar, iria levar para o banco, não sei se usaria ou não, mas iria relacionar. Diretoria, depois da entrevista do empresário, dizendo que, olha, está pensando em sair, se completar 7 jogos não pode sair, ele tem 5, se ele fosse utilizado ontem seria o 6º. O que você achou da fala do Marcos Braz? Então, eu acho que o Marcos Braz, em um primeiro momento, está dando um gelo no Gabriel. Dando um gelo assim, olha, ele tem mais 6 meses de contrato, você quer sair? Venha com uma proposta, como falou bem a Nath. Se não vier a proposta, vai ficar aí. Vai ficar aí, mas você vai ficar 6 meses com um jogador pagando um salário alto como ele tem, para simplesmente ele treinar e não ser relacionado? Acho que mais cedo ou mais tarde, se não aparecer nada, ele vai ser relacionado. Eu acho que o Flamengo não vai ficar de julho até dezembro com um jogador que está lá e não é relacionado nunca. Mas com essa bolinha que ele está jogando, o que ele não está jogando, ele vai ficar assim, quinta, sexta opção. Isso joga contra ele. A Natália falou. Mas aí que tá. Isso também foi fácil para o Flamengo, fácil. Foi uma situação que o Flamengo conseguiu encontrar uma solução de alguém que está mal. A gente estivesse falando de um jogador que estivesse bem, era outro papo. Se fosse o Pedro nessa situação, o Flamengo não iria afastar. Não iria afastar, porque aí a gente ouvi o treinador falar que, olha, não pode prejudicar o time, tecnicamente iria prejudicar. Nós estamos falando de um jogador que está na reserva do Flamengo hoje, que é um jogador que é caro, um ídolo do clube, mas que está em baixa. É mais fácil também de afastar. Natália falou bem, ninguém é maior que o clube. Sim, isso sem dúvida. Vigo, mas quando o Real Madrid, quando achou que está na hora do CR7, tchau. Sim, jogou pouco, ganhou pouco no Real Madrid? Sim, mas é outro tipo de paternalismo, outro tipo de tratamento profissional com o atleta. Não, aqui aí tem um é lado tratamento muito paternal. profissional. Então, tem isso. Agora, é alguém que está em baixa. É mais fácil você mexer com quem está em baixa. Torcida, às vezes, pegando no pé. Quando ele foi importante para voltar como um fato novo, no momento que o time não estava bem, ele foi importante, o Flamengo recebeu, o Tite abraçou quando ele veio do doping. E ele entrou num jogo que claramente ele foi colocado para criar uma outra situação ali. Era importante para o Flamengo contar com o Gabriel, mesmo o Gabriel jogando pouco. Agora, já não é tão mais importante. O time está ganhando, o time está liderando o campeonato. O Gabriel é reserva. Nesse momento, o Gabriel não precisa jogar ontem,
não precisa ir para Belo Horizonte enfrentar o Atlético, pode ficar mais uma semana esperando. Se não aparecer nada, ele vai ser relacionado. Você vai ficar 6 meses com alguém treinando para não ser relacionado. Ainda mais alguém como o Gabriel, que é um jogador caro para o Flamengo. O Bruno Henrique, a gente tem que lembrar, o Bruno Henrique foi cogitado no Palmeiras. E assim, por isso que eu falo de quando você quer que o jogador esteja no seu grupo, no seu elenco. O que o Flamengo fez? Renovou o Negociou contrato. ali, renovou o contrato dentro daquilo que se esperava para manter o jogador. O Flamengo ofereceu um tipo de contrato pro Gabi que ele entende que não é para ele. Ele merece mais. E o Flamengo entende que é aquilo que ele merece pelo que ele está produzindo. Acho que até foi Não, demais. peraí. 50% de aumento Acho que para até quem não foi está a mais. produzindo nada? É Exato. ótimo. Mas eu acho que ele queria um tempo de contrato. Ele queria um Não, tempo eu de sei, contrato maior. Tempo de contrato é outra coisa, mas estou falando 50% de aumento? Então, mas Tem ele empresa entende- que faz isso. O mas cara ele- caiu o rendimento e ganha aumento? Mas ele entende que merece mais, que ele merece mais tempo de contrato. Direito dele. Claro. Direito dele. Claro. Assim como é direito do Flamengo falar, a gente agradece pelos serviços prestados, mas você tá fora dos nossos planos. Eu entendo perfeitamente. O Prato citou o Real Madrid. O Real Madrid é um dos principais times que faz transição, né? De renovação de elenco. Mas o Benzema tinha sido o melhor do mundo, eleito o melhor do mundo. Eu quero sair, então tá. Então obrigado pelo serviço prestado. Você quer sair, não quer estar aqui, vai embora. Mas o Real Madrid não tem o Ninguém é paternalismo que tem no preso. Brasil. Exato. É diferente. Então. Mas no Brasil, o problema está no Brasil. Ah, sim, não, eu concordo com você. Mas é que o Gabriel agora não é interessante, mas já foi em outro momento. Já. Contra o Amazonas pela Copa do Brasil, era interessante contar com o Gabriel e levá-lo para o Maracanã. E até- Mesmo sem treinar com o grupo, no horário que o grupo treinava. Mas não é só o Real Madrid. Até o Messi, histórico, monstruoso no Barcelona. O Barcelona também teve outros erros, outras coisas. Chegou uma hora, o Messi vai embora. Desapega. O Liverpool, qual que era o ataque monstruoso? Salah, Firmino e Sané, não era isso? Isso. Mané. Mané. Mané, desculpa. Cadê o Firmino? Cadê o Mané? Não, Vão ficar eternamente no clube? Não. O Gabigol não vai ficar eternamente. Exato. Ele é jovem, pode até brilhar em outro clube. Claro. Poderia até continuar brilhando no Flamengo, mas não é o que tá todo mundo vendo. E hoje o rompimento dessa relação é o que é a coisa mais natural para todas as partes. Acho que não faz sentido para ninguém ali essa continuidade. Sobretudo para o Flamengo. Por isso até eu acho que eu discordo da proposta do Flamengo, ainda que tenha sido só um ano, mas um aumento salarial de 50% de um cara que hoje tecnicamente é reserva. 3 milhões pra ficar no banco, Então, rapaz, pra mim não faz brincadeira. sentido. E assim, não duvido que o Gabigol possa dar volta por cima, ser protagonista em outro clube. Acho que ainda 27 anos, tem uma carreira longa pela frente. Mas hoje, dentro do que é o Flamengo, a gente vai falar do Tite, desde que chegou e perdeu espaço. Sinceramente, eu não vejo relação do Tite em si. Ele tá no banco porque hoje há Tem gente outras jogando melhor opções. que ele, Exato. claro. Tanto que a gente está falando de um elenco completamente impactado pela Copa América e por lesões, e ele não é titular. E eu acho que não é questionável a decisão dele não ser titular, porque o campo está mostrando que de fato não é. Então, hoje faz muito sentido esse rompimento, e para mim a postura do Flamengo, não da renovação, da proposta de renovação, que essa eu discordo, mas de colocar ele no mercado é o que faz sentido mesmo, em relação ao momento dele. Acho que até melhor que a saída seja agora, melhor até do que ficar esperando, do que ficar nessa situação. Eu não sei vocês, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Gabigol pode dar a volta por cima na carreira dele, porque ele tem idade, ele tem físico. Se ele quiser, eu acho que no Flamengo desgaste é total ali entre as duas partes. Do Sim. Gabigol pro Flamengo, do Flamengo pro Gabigol. Mas em outro clube, repito, eu não tenho dúvida, o Gabigol pode retomar e pode brilhar, na minha opinião, se ele quiser. Ele é jovem, ele tem físico para isso, se ele quiser. Agora eu tenho uma dúvida, qual seria o melhor lugar para ele? Para você, Donk? Dos que estão sendo cogitados ou que já mostraram algum interesse, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras. Esses 4, né? Basicamente. Que se tornou público, sim. Para ele individualmente, pensando na perspectiva dele, com certeza o Palmeiras, que você pega um time já totalmente estabelecido. Mas eu já falei isso, eu não sei se pro Palmeiras é uma boa, considerando o perfil como é montado esse time. Lógico que o Palmeiras tem estrelas, mas que muito que foram moldadas ali dentro e alcançaram esse posto. De repente um jogador do tamanho do Gabigol, com todo o pacote que vem, eu acho que é um cara que pode acabar sendo um risco dentro dessa questão de como o Palmeiras tem todo o seu planejamento, muito mais pensando no fora de campo do que dentro de campo. Para ele seria excelente. Então, Doc, mas você não acha que, por exemplo, em um outro ambiente, como é o ambiente do Palmeiras, que me parece um ambiente muito profissional em relação ao futebol brasileiro, principalmente,
se ele não se moldar, ele tá fora. Eu acho sim. que isso seria, no caso do Gabriel, se ele acertasse com o Palmeiras, algo que ele já seria. Não é que ele seria pego de surpresa, já Com seria certeza. avisado antes. Aqui é assim, aqui é assado. Se fizer isso, você tá fora. Se fizer isso, você não joga. Porque eu acho que outros também se adequaram ao ambiente do Palmeiras, Como porque senão o você. Palmeiras não segura. Não tem meio termo no Palmeiras. E talvez... Ou joga ou não joga, amigo. E talvez Ou seja corre ou essa tá a fora. ponderação para que o Palmeiras vá firme agora para investir uma grana, porque tem que investir para tirar ele agora. Para tirar agora, Então sim. aí ele olha para falar assim, ô Abel, e aí, o que você pensa? Você acha que o jogador aqui pode acrescentar agora, ou a gente espera até dezembro que a gente não põe o dinheiro só na questão do salário? Tem uma série de questões aí para entender. Eu concordo, é isso, assim, o Palmeiras não ficaria refém do Gabigol, mas tem o risco de não dar certo, e o risco de não dar certo, de repente, é um contrato longo, com um salário alto, com pagamento de um valor ao Flamengo, então tem esse risco, em relação da operação não ser tão bem sucedida. O risco é maior do que no Cruzeiro, por exemplo, No de não Cruzeiro, dar sim. certo. No Cruzeiro, acho que o Cruzeiro, nesse atual momento de se firmar, e aí você tira um cara do tamanho do Gabigol do Flamengo, onde ele teria mais espaço. Lógico, o Cruzeiro não está hoje no patamar de brigar por conquistas que o Palmeiras, mas ele tá tentando se colocar nessa condição. Então talvez ali poderia ser mais interessante pro jogador e pro clube. Na questão do Palmeiras, eu vejo muito mais interessante pro Gabigol, mas um certo risco pro clube. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte da galera do ESPN 360 para falar um pouco sobre a situação. Vamos lá, pessoal. Sobre o jogo em si, é isso que eu falei ontem. Realmente o Cruzeiro vendeu e vendeu muito caro a vitória do Flamengo de ontem. Porém, vamos lá. Vamos colocar um ponto. Todo mundo tá falando, né? Nossa, a janela do meio do ano vai fortalecer muita gente. Nossa, o Cruzeiro então, realmente, o Cruzeiro gastou muito nessa janela de transferência do meio do ano. E a partir de, acho que finalzinho de julho, começo de agosto, uma galera já pode estrear. Só que a janela do Flamengo do meio do ano também vai ser forte, né? Por quê? Vão voltar Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Porque o Flamengo de ontem, que jogou tete a tete com o Cruzeiro e conseguiu vencer, não é o Flamengo titular, né, pessoal? O Flamengo titular tem essas três feras de volta. Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Para você ver, o Flamengo está esperando a janela também, a janela da Copa América, para se reforçar. Lógico, tem o Vinha, tem o outro lateral que vão também fazer, o Varela, desculpa, que também fazem falta ao Flamengo, mas esses três são espetaculares e realmente é o meio-campo titular do Flamengo. Galera, em relação ao Gabigol é isso, né, cara? Em relação ao Gabigol já deu, infelizmente passou o tempo. Tô vendo muito jornalista rubro-negro e muito flamenguista desdenhando do Gabigol, achando que o cara nunca mais vai jogar bola na vida, achando que ele vai sair do Flamengo e vai entrar no ostracílio. Não acho, sinceramente não acho. Acho que o Gabigol pode sim voltar a jogar muito bem, conquistar por outro clube. Eu só não espero que seja contra o Flamengo, né? Mas o Gabigol sim, for pro Palmeiras com um time forte, o próprio Cruzeiro que tá montando um bom time, né? Voltar pro Santos, Série B, toda essa coisa pesada da Série B, não sei se seria ideal. Corinthians esquece. Corinthians é uma mega furada. Se ele for pro Corinthians, só se for por causa de dinheiro mesmo. E dinheiro que nem sabe se vai receber, né? Mas ao contrário do que vejo muito flamenguista desdenhando do potencial do Gabigol, não acho que ele vai sair do Flamengo e vai ficar jogando mal assim. Eu acho que esse problema do Gabigol é muita coisa, inclusive o desgaste com o clube. Então já deu, parabéns para ele, muito obrigado pelos serviços prestados e que seja feliz em outro clube desde que não vença a gente, né? Para não ficar ruim pro nosso lado. Então é isso aí, pessoal. Quem chegou até aqui, aquele recadinho básico, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e marca aí o sininho, né? Para receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo no ar. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Valeu, Nação Rubro-Negra. Valeu, torcedores. Até a próxima. Fui!